Olá meus amigos Book Crushers, aqui é o Herber Neto para mais um vídeo do canal. E se vocês estavam achando que nós não teríamos por aqui um vídeo sobre a adaptação de Deixe a Neve Cair, que chegou lá na Netflix, podem tirar o cavalinho da chuva, pois sim, eu irei falar sobre tudo que eu achei do que eles fizeram com o livro do John Green, da Maura Johnson e da Lauren Miracle. Spoilers, não gostei muito não. Como um bom amante do Natal, Deixe a Neve Cair é uma das minhas antologias natalinas favoritas. Tanto que, desde que ele foi lançado aqui no Brasil, eu já reli o conto da Lauren Miracle e da Maureen Johnson umas 4 ou 5 vezes no final do ano. Porque assim, é nesse nível que eu gosto das duas histórias apresentadas aqui na antologia. Sendo bem sincero, eu sempre tive um pezinho atrás com relação a uma adaptação de Deixe a Neve Cair, porque eu sabia que eles fariam justamente por conta do John Green e não teriam tanto cuidado e tanto zelo assim com as outras duas histórias. Mas antes de falar pra vocês o que eu senti assistindo a adaptação da Netflix para essa antologia, eu vou perguntar pra vocês se vocês já curtiram o vídeo aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês, apertando o curtir, vão estar ajudando bastante os algoritmos do YouTube a compartilharem mais o conteúdo apresentado aqui no Book Crush para mais pessoas. Se ainda não são inscritos, sejam muito bem-vindos e se tornem Book Crush. Ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. E vocês comprando o Deixe a Neve Cair através do meu link aqui embaixo na caixa de informações, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso. Enfim, vamos deixar de meias palavras, né, com essa introdução que já está longa demais. Vamos falar sobre o livro e sobre o filme Deixe a Neve Cair. Espero ajudar que vocês gostem desse vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá? Ok, como eu disse pra vocês no começo do vídeo, Deixe a Neve Cair é um dos meus livros assim, de Natal favoritos, tanto que eu releio alguns dos contos sempre nessa época do ano, porque eu gosto de verdade das histórias. Talvez esse seja o meu grande problema com relação ao filme. Por quê? Pois eu tenho tudo muito vivo na cabeça. E fazendo a comparação entre livro e filme, a história do filme é a alguns níveis mais sem graça do que apresentada aqui no livro, além de várias outras alterações que eu vou conversar com vocês quando for falar sobre o filme. Aqui nós vamos ter 3 histórias, cada uma contada por um autor diferente, que acontece nessa mesma cidade, que está completamente soterrada pela nevasca na véspera de Natal. Na história da Maureen Johnson, nós vamos ter essa menina, a Jubileu, cujos pais acabaram de ser presos por conta de um quebra-quebra em uma loja de enfeite de Natal. Enfeite esses do qual a família toda dela é muito fã, e ela acaba pegando um trem para ir para casa da avó, passar a véspera de Natal lá, só que o trem quebra no meio dessa nevasca, ela vai parar nessa cidadezinha e ela conhece o Stuart, e o Stuart que vai convidar ela para passar o Natal na casa dele, enquanto ela está tentando falar com um namorado que está na cidade dela e que tem outras prioridades, menos ela. Do John Green nós temos a história desses 3 amigos que estão fazendo uma sessão de filmes nessa véspera de Natal, até que um conhecido fala para eles que devido a esse trem que quebrou na loja de Waffles, onde ele trabalha, um grupo de líderes de torcidas estão presentes lá, e um desses amigos insiste para que eles saiam no meio da nevasca para encontrarem essas líderes de torcidas, como se eles fossem ter alguma chance com elas, só porque elas são garotas isoladas no meio da neve. E o da Lauren Miracle são sobre esses 2 namorados que acabaram uma semana antes do Natal, ou assim a menina pensa, já que eles estão bem distantes, em que no dia seguinte ela vai precisar trabalhar nessa loja da Starbucks, e no meio do caminho nós temos um porco, e ela cuidando desse porco de estimação. E basicamente são essas as sinopses bem iniciais das 3 histórias apresentadas em Deixe a Neve Cair, que apesar de simples, o que faz elas serem tão cativantes é justamente a construção dos personagens, as características ao redor deles, as particularidades e peculiaridades de cada um. É por isso que eu acho essas 3 histórias tão gostosas. Porque é clichê, porque é algo simples, é algo bobo, mas são detalhes que fazem toda a diferença em que os autores vão inserindo no decorrer da história. Que são justamente esses detalhes que me cativaram tanto, e são justamente esses detalhes que estão faltando na adaptação que a Netflix fez. Porque se você for parar pra pensar, eles pegaram muitos e muitos elementos presentes aqui da história, pegaram personagens, mudaram os nomes, sim. Alguns elementos que são tão característicos em cada uma dessas histórias se tornam quase que superficiais ali, e fica aquela impressão de que eles pegaram todos os elementos presentes aqui nesse livro, jogaram no liquidificador, transformaram um milkshake em um leite coalhado e entregaram para o espectador, e enfim, você que lute com isso para gostar dessa história. Sim, eu preciso conversar com vocês sobre todos os pontos que eu acho que o filme peca na hora de adaptar esse livro do John Green, da Maureen Johnson e da Lauren Miracle.
Enfim, eu sou da opinião de que você não precisa exatamente transcrever o roteiro de uma adaptação em papel carbono do que foi apresentado no livro. Eu acho que é muito importante você respeitar o clima daquele livro, respeitar os personagens presentes naquele livro, a linha do tempo, as motivações. E se você fizer isso, até mesmo mudando cenas ou então melhorando coisas que não eram tão boas no livro, mas que vão ficar melhor em tela, eu aprovo de verdade várias mudanças que podem acontecer a uma adaptação. Se tendo adaptações da própria Netflix, por exemplo, nós temos Para Todos os Garotos que Já Amei, nós temos Dumpling, que respeitou bastante o conteúdo original, mas que não é uma cópia exata do que acontece no livro. Nós temos os personagens ali, as características deles, as motivações deles, a linha do tempo correta, mas não é um copie e cole do livro. Mesmo assim, são adaptações ótimas, e não é o que acontece com Deixa a Neve Cair, sabe? Com Deixa a Neve Cair é aquele tipo de adaptação que os produtores olham e pensam, bom, essa história aqui tem uma nevasca, tem um trem que para no meio da neve, tem uma loja de waffles, tem um porco. Nós vamos pegar esses elementos e vamos dar a nossa cara, vamos fazer uma outra história em cima disso. E é esse o ponto que me deixou tão decepcionado com relação à adaptação de Deixa a Neve Cair. Porque, como eu disse, são elementos bem simples, sabe? Se eles pegassem esses mesmos elementos, continuassem com a mesma história e dessem um outro nome, eu não ia ligar, porque, sinceramente, eu não senti que Deixa a Neve Cair foi adaptado. Eu acho que o grande ponto dessa adaptação é que eles souberam trazer bastante representatividade para ela, o que eu aplaudo de verdade, apesar de eu ter um posicionamento de que nós devemos parar de aplaudir, porque isso já passou do ponto de ser migalha há muito tempo, porque a nossa sociedade é extremamente diversa, e não encontrar esse tipo de diversidade na tela é um problema sim. Então a gente tem que parar de achar que isso é uma migalha, que isso é um favor, quando na verdade isso que deveria ser o comum, o normal, sabe? Mas a minha grande questão com relação a essa adaptação é que, por eles estarem trazendo um cast, um elenco muito mais diverso, eles sentiram uma necessidade completamente desnecessária de adaptar as histórias aqui para esses personagens, quando não precisava, sabe? E fica meio que um sabor amargo pensar que, pelo Stuart no filme ser negro, pela Jubileu no filme ser latina, e vários outros pormenores, essas histórias precisam ser adaptadas para eles quando não deveria ser assim, sabe? Por exemplo, no livro, o Stuart, ele, apesar de ser de uma família judia, a família dele comemora o Natal porque eles consideram uma época muito bonita. E tem toda essa brincadeira por detrás, né, de uma família judia gostar tanto de tradições de Natal e a Jubileu vendo isso e achando super engraçado. No filme eles cortam e transformam o Stuart nesse cantor pop que está fazendo uma viagem ali no mesmo trem que a Jubileu, que no caso, no filme, se chama Julie, sim. Eles tiraram uma das características mais legais da Jubileu, que é o nome dela. E eles vão parar nessa cidade, eles vão começar a andar, e ela vai trazer um pouco do espírito natalino para ele. Quando no livro é completamente oposto, sabe? Mas o que me pegou não foi nem o fato do Stuart ser um cantor pop, é do fato deles acharem que, por ele ser um ator, um personagem negro, ele tinha que ter um background de ter vindo de uma família pobre, de ele ter passado fome. Tem uma cena literalmente no meio do filme onde é para explicitar isso, que o personagem passou fome quando era pequeno e por isso ele não desperdiça nenhuma comida. Quando a gente sabe que o personagem original não chega nem perto disso, ele não precisava mudar o background só porque ele é negro. Vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou dizendo aqui? O mesmo vale para Julie, que no caso é a Jubileu no livro. A Julie é de uma família latina. A mãe dela foi abandonada pelo pai. Ela foi aprovada para a Universidade de Columbia, que fica em Nova York. Ela ganhou uma bolsa. Elas não têm uma condição financeira boa, a mãe dela está doente e ela precisa ficar entre cuidar da mãe nessa cidade pequena e isolada ou ir para a Colômbia para poder vencer na vida e ganhar dinheiro e viver o American Way of Life, sabe? Por que não uma família latina doida pelo Natal? Por que não os pais dessa família latina que estão no meio dessa confusão em uma loja de presentes? Faria até mais sentido a família ser latina e o nome da personagem ser Jubileu, que é coisa mais natalina do que isso. Latinos amam o Natal, sabe? Pois sério, assim, até no caso da Jubileu, que é a protagonista do conto da Maureen Johnson, eles assim transformam ela tanto nessa coitadinha, sabe, de protagonista de novela mexicana, que eles pegam
o namorado dela daqui e dão pra personagem branca, que seria a personagem do John Green, que é o que parece não seria sofredor demais, sabe? Esse dilema dela com esse namorado todo certinho não seria tão importante assim na vida dela, sabe? Porque ela precisava sofrer no filme. Sem falar em outros clichês, assim, do tipo a família asiática, que é extremamente rígida e que o filho é porra louca, porque viveu muito sob aquele jugo rígido da família asiática, sabe? Que é um clichê também. E que são coisas, assim, que dava pra manter todo o cast ali, da mesma forma, com os mesmos personagens. Seria até mais representativo, assim, do que falar assim, olha, esse personagem negro tem que ter uma história sofrida, essa personagem latina tem que ter uma história sofrida, esse personagem asiático tem que ser de uma família completamente dura. Esses detalhes que acabaram me incomodando, sabe? Porque, querendo ou não, dava pra adaptar tudo do livro com os mesmos atores. E que se mudasse, fosse pra melhor, sabe? Fosse pra acrescentar mais a história presente no livro e não pra deixar ela aguada. Foi isso que eu senti com o filme. Eu senti que foi com um filme extremamente aguado. Mas eles pensam assim, não, a gente não quer seguir esse clichê, a gente quer seguir o clichê do clichê. Sem falar no filme em si, onde eles não souberam como interligar as três histórias ao mesmo tempo. Eles apresentam os personagens, eles dão um desfecho para os personagens, mas no meio parece que eles param. Enquanto no livro, os personagens estão sempre em movimento pro objetivo deles naquela história até que a outra comece. E no filme não, eles começam a se mover, aí parece que todo mundo para ao mesmo tempo na história, a história fica engessada e se arrastando até chegar ao fim, e no fim, tá, a gente precisa terminar a história. E eles começam a correr para finalizar aquelas histórias, sabe? Eles não souberam como interligar as três histórias, mas o que eu tô falando, eles não souberam nem adaptar o livro direito. Enfim, eu não tô feliz com essa adaptação. Eu queria de verdade estar feliz, porque eu gosto muito de filmes de Natal, assim como eu gosto de livros de Natal. Mas não foi o que aconteceu. Talvez se eu não tivesse lido o livro, gostasse da história. Mas aí, como eu li o livro, eu sei que a história poderia ser muito mais adorável, muito mais fofa, muito mais engraçadinha, muito mais bonitinha. Eu sei que o que eles me apresentaram não foi nem metade do que foi apresentado aqui. E isso é muito, muito, muito triste. Muito bem, pessoal, essa foi a minha opinião sobre a adaptação de Deixa a Neve Cair. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, e se vocês gostaram do filme, não se sintam ofendidos pelas minhas opiniões com relação a ele. Como eu disse pra vocês, eu acho que se tivessem seguindo um pouquinho mais, sabe, tivessem tido um pouquinho mais de carinho com relação ao que foi apresentado aqui, teria sido um filme muito, muito, muito bom e muito divertido, né? Não foi o caminho que eles tomaram. Enfim, se gostaram do vídeo, clique aqui embaixo gostei, compartilhe nas suas redes sociais, deixe os algoritmos do YouTube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crushes. Se ainda não são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos, se tornem Book Crush, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando também que eu estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, juntos com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compras lá da Amazon. Como eu disse lá no começo, comprando através dos meus links, eu recebo uma pequena comissão e vocês não pagam nada além por isso. Enfim, pessoal, o que vocês acharam dessa adaptação do Deixa a Neve Cair? Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar. Vocês sabem conversar com vocês é a melhor parte do vídeo pra mim. Mas aqui foi o Rebeneto para mais um vídeo do canal do Crush. Tchau e até o nosso próximo encontro.